Fala, eu sou Nicolas Péricles e esse é o canal Devoluta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Excel aqui do canal. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a calcular média no Excel. Média simples e média com condições. Então nós vamos aprender as fórmulas média, média C e média 6. Se liga aí! Então vamos lá. Então, como eu falei, hoje a gente vai estar estudando a fórmula da média. Tudo bem? A gente vai aprender como calcular a média, média simples, tá? Vamos entender quando utilizar essa fórmula. A gente vai ver quando utilizar média com uma condição, tá? E aí para isso a gente vai usar a fórmula média C, vamos entender quando a gente utiliza. Média com várias condições, então a gente vai usar a fórmula média 6, também vamos entender quando funciona. E aí no final eu vou apresentar um estudo de caso, no mesmo esquema das aulas anteriores. Eu vou deixar em aberto, você tenta resolver, em breve eu solto a resolução, beleza? Então vamos para o nosso conteúdo. Primeiro, eu quero saber o seguinte. Eu quero calcular a média da minha quantidade vendida, tá? Então, cada linha aqui é uma venda, tá? Eu tenho a marca, tenho o produto, a marca e a quantidade vendida em cada venda, tá? Eu quero saber, em média, quantos itens eu vendi em cada uma dessas vendas. Tranquilo? Primeiro, antes de calcular a média, eu quero saber o conceito da média. O que é média, Nicolas? Você pode estar me perguntando. Beleza, eu te respondo. A média nada mais é que o seguinte. Eu vou totalizar quanto eu vendi, tudo bem? E depois eu vou dividir igualmente em cada uma das vendas. Tranquilo? Então, como é que eu faria isso? Primeiro eu vou totalizar igual média. Tranquilo? Fechei parênteses. Ou seja, não, totalizar igual soma. Tá? Beleza, 48. Então, eu cheguei em 48 unidades, tá? No total, vendi 48 unidades. Eu vendi 48 unidades em quantas vendas? 6 vendas, tá? Então, se eu vendi 48 unidades em 6 vendas, seria igual 48 dividido por 6, certo? É como se eu tivesse vendido 8 em cada uma, tá? Eu ignoro essa variação, tranquilo? E divido igualmente tudo que a gente vendeu para cada uma das vendas, tá? Essa é a lógica da média. Então, é como se em cada venda eu tivesse vendido 8. Em vez de ter vendido 10 nessa, 4 nessa, 6 nessa, 14 nessa, 10 nessa e 4 nessa, eu vendi 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, e aí eu totalizei 48. Tá? Essa é a lógica da média, tranquilo? Só que eu não preciso fazer essa divisão na mão. Existe a fórmula da média, a gente pode utilizá-la direto. Como é que ela funciona? Já dei até um spoiler aqui embaixo. Igual média, tá? Não esquecer do acento, abre parêntese, eu quero a média da quantidade vendida, tá? Quantidade de itens vendidos. Fechei parênteses, Enter. Então, em média, é como se eu tivesse vendido, em cada uma das vendas, 8 unidades, tá? Beleza? Tá, mas aí você pode me perguntar assim, não, beleza, Nicolas, mas e se eu quiser fazer uma média quando eu tenho um critério? Bom, se você quiser fazer a média quando você tiver um critério, a gente usa a fórmula média C, que é igual média C, abre parênteses. E agora, o critério que eu quero adotar é produto, tá? Eu quero saber, em média, nas vendas de tênis, quantas unidades eu vendi. Então, primeiro o intervalo do critério, tá? Que é meu produto, tênis. O critério, eu vou botar entre aspas para ficar o texto, tênis, tudo bem? E depois o intervalo da média, tá? Fechei parênteses, Enter. Então, em média, em cada venda de tênis, eu vendi 7 unidades. Tranquilo? Beleza? Então, ele ignora ó, que seja 10, 4, 10, 4. Ele pega, soma tudo e divide igualmente. Então, para cada uma é como se fosse 7. Beleza? E aí, se eu tiver mais de uma condição, como é que eu vou fazer a média se eu tiver mais de uma condição? Então, por exemplo, eu quero saber produtos da marca, então sapatos, não, tênis da marca A, por exemplo. Quero saber em média quantos tênis da marca A eu vendi. Como é que eu vou fazer? Igual, média 6, tudo bem? Média 6. E aí no média 6, a gente inverte a ordem dos argumentos. Primeiro vem o intervalo da média, então primeiro aqui eu marco que eu quero calcular a média, que é a quantidade, tudo bem? Depois o intervalo do critério 1. Critério 1 vai ser tênis, tá? Então, meu critério 1 depois, tênis. Depois o intervalo do critério 2, que é a marca. Depois meu critério 2, que é a marca A. Certo? Fechei parênteses. Então, em média, tá? Quando eu tenho vendas da marca A de tênis, eu vendo 10 unidades. Tudo bem? É assim que a gente consegue interpretar esse valor da média. Beleza? Vamos aprender agora quando a gente utiliza, tá? Para a gente massificar esses conceitos. Então,
Média simples. Eu vou utilizar uma média simples quando eu tiver que calcular uma média normal. Então, por exemplo, eu tenho uma pequena base de dados aqui com vendedor, item e quantidade de itens vendidos. Tá? Eu quero saber, em média, em cada venda, quantos itens eu vendi. Tranquilo? Então, cada linha é uma venda. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer? Igual a média. Seleciono aqui a quantidade vendida. Fechei parênteses. Então, em média, em cada venda eu vendi 10 itens. Tranquilo? Lembrando do conceito que a gente aprendeu anteriormente. Quando eu tenho uma condição para calcular média, a gente já viu que a gente vai usar média C. Então, por exemplo, agora minha condição é João. Eu quero saber, em média, as vendas do João, quantos itens ele vendeu. Tranquilo? Então, é igual média C, abre parêntese, o intervalo do critério, que é vendedor, o critério, que é João, tá? E o intervalo da média, que é a quantidade de itens vendidos. Beleza? Fechei parênteses, 8,3, tá? Então, em média, em cada venda do João, ele vendeu 8,3 itens. É muito comum a gente ter esse número quebrado, tá? Com vírgula, porque a gente está fazendo uma divisão e nem sempre essa divisão é exata, tá? Então, assim, se aparecer esse número, não se preocupa, não acha estranho, é normal. Beleza? E aí agora eu quero fazer uma média com mais de uma condição. Então, agora eu tenho duas condições. Eu quero saber quantas bolsas a Ana vendeu, tá? Em média, em cada venda de bolsa da Ana, quantas ela vendeu. Essa que é a pergunta. Tranquilo? Então, vamos fazer igual a média 6, abre parênteses, e aí no média 6, como eu disse, primeiro vem o intervalo da média, então eu seleciono aqui o que eu quero calcular a média, que é a quantidade de itens vendidos, tá? Depois o critério 1, que é vendedor, F4, Ana, então seleciono o vendedor, F4, ponto e vírgula, Ana, 4, ponto e vírgula, depois o item, tudo bem? F4, vírgula, depois o item que eu quero, tá? No caso, é bolsa. Então, fazendo essa conta da média, eu vou chegar em 11,5 bolsas vendidas em cada venda de bolsa. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, a gente aprendeu quando utilizar cada um desses itens. Belezinha? Então, vamos para o nosso estudo de caso. Nosso estudo de caso, tá? A planilha para download está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar aí e tentar resolver. O estudo de caso número 5 tem como nome avaliando o ticket médio, tá? O que é ticket médio? Ticket médio nada mais é do que, em média, o valor que cada cliente gastou, tudo bem? E aí a gente vai avaliar quanto cada cliente gastou com base em alguns critérios, tá? Mas nada mais é do que isso. Então, em média, os clientes gastam X em cada venda, tá? Em cada compra, no caso. Beleza? Então vamos entender. Buscando entender melhor o comportamento dos seus clientes para oferecer novos produtos, Antônio e Bárbara decidiram calcular o ticket médio das compras da sua loja. Na tabela ao lado, vemos os dados disponíveis. Utilizando os novos conhecimentos que você adquiriu nessa aula, ajude Bárbara e Antônio a responder as seguintes perguntas. Eu tenho o vendedor, a data, dia da semana, itens vendidos e o valor vendido, beleza? E eu quero saber qual foi o ticket médio do mês de janeiro, tá? Eu tenho aqui a minha base de janeiro, tá? Completa, tá? Cada linha é uma venda. Eu quero saber, em média, quanto cada cliente gastou nesse mês, tudo bem? Segundo, qual é o vendedor com maior ticket médio? Então, em média, os clientes de cada vendedor. Quantos clientes gastaram? Qual foi o vendedor que conseguiu atender os clientes com maior ticket médio? Tá? Qual o dia da semana com maior ticket médio? Então, a mesma avaliação que a gente vai fazer para vendedor, a gente vai fazer para o dia da semana. Tudo bem? E para o vendedor com maior ticket médio, depois de ter calculado no número 2, qual o dia da semana com maior ticket médio para ele? Então, a gente vai avaliar para um vendedor específico qual é o dia da semana que os clientes dele gastaram mais, em média. Tranquilo? Beleza? Esse é o nosso estudo de caso, tudo bem? Está aparecendo mais conteúdo para você aqui, então se você tiver interesse, não deixa de clicar aí, dar uma avaliada no nosso conteúdo, tá? Se você puder seguir aqui o nosso canal, tá? Se você puder se inscrever aqui na nossa página, vai ajudar muita gente, tá? Se curtir também esse vídeo, se você gostou, se foi útil para você. Se você conhece alguém que esteja interessado em aprender Excel, também compartilhe esse vídeo com ela. Beleza? Pode deixar aí seus feedbacks no comentário, qualquer dúvida, e aí eu vou estar respondendo. Beleza? Em breve eu estou saltando a resolução do estudo de caso, então não deixe de acompanhar o canal. Por hoje é só. Aquele abraço. Valeu!